Você já sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros? Um cansaço que vai além do corpo, que não se resolve com uma boa noite de sono. Um esgotamento que parece se instalar na alma, tornando os dias mais cinzentos e os desafios gigantescos. É um sentimento de estar sobrecarregado, de lutar constantemente para manter tudo em ordem, para cumprir todas as expectativas, para ser forte o tempo todo. Se essa descrição, de alguma forma, toca o seu coração, saiba que você não está sozinho e esta mensagem é para você. Nesta mensagem, vamos descobrir juntos um convite divino, feito há mais de 2000 anos, mas que ecoa hoje com o poder de transformar sua exaustão em paz. Existe um descanso verdadeiro esperando por você, e vamos encontrá-lo diretamente nas palavras de Jesus. Não é uma fórmula mágica, nem uma solução superficial, mas uma fonte profunda de alívio e renovação que está ao seu alcance neste exato momento. É uma promessa de que você não precisa carregar seus fardos sem ajuda. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso encontro de fé. É uma alegria imensa ter a sua companhia para meditarmos juntos na palavra de Deus. Uma palavra viva e eficaz, capaz de trazer consolo e esperança ao nosso coração. Se esta mensagem já tocou seu coração de alguma forma, peço que você deixe a sua curtida. Esse gesto simples faz com que esta semente de esperança possa alcançar mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir sobre esse descanso. E se você é novo por aqui, sinta-se em casa e inscreva-se para caminharmos juntos, fortalecendo nossa fé a cada novo encontro. Eu não sei qual batalha você está enfrentando ou qual fardo tornou seus passos mais lentos. Talvez seja a pressão do trabalho, as preocupações com a família, a incerteza sobre o futuro ou o peso de um erro passado que insiste em assombrar sua mente. Talvez seja uma dor silenciosa, uma ansiedade que ninguém vê, ou um sentimento de solidão em meio à multidão. Pode ser um cansaço físico, de dias longos e noites curtas, ou um cansaço emocional, de tanto se doar, de tanto se preocupar, de tanto lutar. Mas Deus sabe. Ele conhece cada detalhe da sua jornada. Ele vê o seu esforço, a sua luta silenciosa, as lágrimas que você derrama quando ninguém está olhando. Ele vê a força que você busca dentro de si todos os dias para continuar. E é exatamente para você, no meio do seu cansaço, que a palavra dele se dirige hoje de uma forma incrivelmente pessoal e amorosa. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, encontramos um dos convites mais ternos e poderosos de toda a Escritura. Jesus, olhando para a multidão cansada ao seu redor e olhando para nós hoje através do tempo, diz com a mais pura compaixão: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ouvir de novo, com o coração aberto. Deixe cada palavra penetrar em sua alma. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este não é um convite para os perfeitos. Não é para os que têm tudo sob controle. É um chamado para os que admitem sua fraqueza, para os que reconhecem seu cansaço, para os que sentem o peso do mundo. É um convite universal, que não exclui ninguém. Jesus não diz: vinde a mim, se vocês merecerem, ou vinde a mim, quando tiverem resolvido seus problemas. Ele simplesmente diz: vinde, venha como você está. Venha com seu cansaço, com suas dúvidas, com suas dores. A única condição para receber o alívio é ir até Ele. Antes de mergulharmos mais fundo nesta promessa maravilhosa, vamos preparar nosso coração para recebê-la plenamente. Quero te convidar para um breve momento de oração. Se você puder, encontre uma posição confortável, respire fundo e se conecte com a presença de Deus que está aí com você agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu infinito amor. Viemos a Ti porque ouvimos o Teu chamado,
um convite que soa como música para nossa alma cansada. Senhor, abre o nosso coração para receber o Teu descanso. Acalma a nossa mente de todas as preocupações que nos agitam, de todos os medos que nos paralisam. Aquieta a nossa alma para que possamos ouvir a Tua voz suave e serena em meio ao barulho do mundo e das nossas próprias inquietações. Prepara-nos, Espírito Santo, para compreender a profundidade desta promessa e para aceitar pela fé o alívio que só o Senhor pode nos dar. Te agradecemos por este momento e por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora que preparamos nosso coração, vamos mergulhar na profundidade deste convite transformador de Cristo. Muitas vezes, lemos essa passagem e pensamos no cansaço de forma geral. Mas o que exatamente Jesus queria dizer com cansados e sobrecarregados? A resposta é mais profunda do que imaginamos e revela o coração de um Deus que se importa com as nossas dores mais íntimas, aquelas que nem sempre conseguimos nomear. Para entendermos a magnitude do alívio que Ele oferece, precisamos primeiro compreender o peso que Ele deseja tirar de nós. Vamos nos transportar por um momento para a Galileia do primeiro século. Imagine as pessoas a quem Jesus se dirigia. Eram homens e mulheres simples, pescadores, agricultores, artesãos. Eles viviam sob a pesada ocupação do Império Romano, com seus impostos e sua opressão. Mas havia um fardo ainda mais pesado, um fardo invisível, mas que esmagava o espírito, o fardo religioso. Naquela época, a espiritualidade, que deveria ser uma fonte de alívio e conexão com Deus, havia se tornado um labirinto complexo de regras e obrigações. Os líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, haviam adicionado centenas de leis e tradições à lei de Moisés. Eram regras sobre o que comer, como se vestir, como trabalhar, como orar, como observar o sábado. Eram fardos como o próprio Jesus os descreveu em outra passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, quando disse: "Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los." Imagine a exaustão espiritual daquele povo. Eles viviam sob a constante pressão de tentar agradar a Deus através de um desempenho impecável. Cada ação era julgada, cada erro era uma fonte de culpa. O acesso a Deus parecia estar guardado por um muro de exigências impossíveis de cumprir. O resultado era um povo cansado, não apenas fisicamente do trabalho duro, mas espiritualmente esgotado pela tentativa frustrante de alcançar a perfeição por suas próprias forças. Eles se sentiam distantes de Deus, indignos, sempre em dívida. É neste cenário de opressão religiosa e cansaço espiritual que a voz de Jesus ressoa com uma clareza revolucionária. Ele não chega com mais regras. Ele não apresenta uma nova lista de tarefas. Ele oferece a si mesmo. O contraste é chocante. Enquanto o sistema religioso dizia: faça mais, esforce-se mais, seja perfeito, Jesus dizia: venha a mim, descanse. Ele estava oferecendo um caminho completamente diferente para Deus. Não um caminho de desempenho, mas um caminho de relacionamento. Agora vamos olhar mais de perto para as palavras que Jesus escolheu. A língua original do Novo Testamento, o grego, nos dá uma visão ainda mais rica. Quando Jesus diz todos os que estáis cansados, a palavra grega é kopiontes. Essa palavra não descreve apenas um cansaço comum, como o de quem trabalhou o dia todo. Kopiontes se refere a um trabalho árduo, uma labuta que leva à exaustão total. É o cansaço de quem se esforça até o limite de suas forças e, ainda assim, sente que não chegou a lugar algum. Pense em um agricultor sob o sol escaldante, trabalhando a terra com as próprias mãos, suando, sentindo os músculos doerem, e no final do dia, olhando para a colheita e vendo que ela é pequena demais. Pense em um pescador que passa a noite inteira lançando as redes e as recolhe vazias. Essa é a imagem de kopiontes.
Agora traga essa imagem para a sua vida. Onde você tem se esforçado até a exaustão? Talvez seja no seu trabalho, tentando provar o seu valor, alcançar metas impossíveis, com medo de ser substituído. Você trabalha horas a mais, leva trabalho para casa, sacrifica seu descanso, e no final o sentimento é de um vazio, de uma insatisfação que não passa. Isso é copiontes. Talvez essa labuta exaustiva seja em seus relacionamentos. Você se esforça para agradar a todos, para cuidar de todos, para resolver os problemas de todos e se sente esgotado, sem receber o mesmo cuidado em troca. Você se doa até não ter mais nada para dar. Isso é copiontes. Ou talvez, e esta é a camada mais profunda, essa labuta seja espiritual. Você tenta ser um bom cristão, você ora, lê a Bíblia, tenta fazer tudo certo, mas vive com um sentimento de culpa, de que nunca é bom o suficiente para Deus. Você se esforça para vencer um pecado, uma fraqueza, e parece que anda em círculos, sempre caindo no mesmo lugar. Essa frustração, esse cansaço de tentar ser perfeito por conta própria, isso é copiontes. Jesus vê esse seu esforço. Ele vê essa sua labuta. E o convite dele é para você, que está exausto de tanto tentar. Mas ele continua. Ele também chama os sobrecarregados. A palavra grega aqui é pefortismenoi. Se copiontes é o cansaço que vem de dentro, do nosso próprio esforço, pefortismenoi é o peso que vem de fora, que é colocado sobre nós. É a imagem de alguém que já está carregando uma carga pesada, um fardo que não escolheu, mas que foi obrigado a levar. Pense nos fardos que o mundo coloca sobre nós. O fardo da comparação, impulsionado pelas redes sociais, que nos faz sentir que nossa vida é sempre inferior à dos outros. O fardo das expectativas da sociedade. Ter sucesso, ter um corpo perfeito, ter uma família perfeita, ter uma vida sem problemas. O fardo das preocupações financeiras, da instabilidade, do medo do amanhã. O fardo de um diagnóstico médico, de uma enfermidade que limita o corpo e aflige a alma. O fardo de uma perda, do luto que parece pesado demais para carregar. O fardo de injustiças que sofremos, de palavras duras que nos feriram, de traumas que deixaram cicatrizes profundas. Esses são os pesos que não escolhemos, mas que nos encontramos carregando todos os dias. Eles curvam nossas costas, roubam nossa alegria e drenam nossa esperança. Jesus, em sua infinita compaixão, vê também esses fardos. Ele não nos julga por estarmos curvados sob o peso. Ele não nos diz para simplesmente sermos mais fortes. Ele nos chama para perto. Ele conhece a exaustão da nossa luta e o peso das nossas cargas. E aqui chegamos ao coração da mensagem, ao ponto central que muda tudo. Depois de identificar para quem ele está falando, os cansados de lutar e os sobrecarregados pela vida, Jesus apresenta a solução. E a solução não é um método, uma técnica de relaxamento ou um plano de 5 passos para uma vida mais leve. A solução é uma pessoa. Ele diz: vinde a mim. Todo o poder, toda a promessa, todo o alívio está contido nessas 3 palavras. O descanso não é algo que encontramos, é alguém em quem encontramos refúgio. Ele não aponta um caminho, ele é o caminho. Ele não oferece um mapa, ele oferece a sua companhia. O cristianismo, em sua essência mais pura, não é sobre seguir um código de conduta, mas sobre seguir uma pessoa, Jesus Cristo. Essa afirmação de Jesus é de uma autoridade impressionante. Para entendê-la, precisamos olhar para o versículo que vem imediatamente antes. Mateus capítulo 11, versículo 27. Ali Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Perceba a conexão. Jesus está dizendo que ele tem uma relação única e íntima com Deus Pai. Ele tem a autoridade divina para revelar o coração do Pai. E é com essa autoridade que ele faz o convite. Quando ele diz: vinde a mim, ele está, na verdade, dizendo: venham, eu lhes mostrarei o verdadeiro rosto de Deus.
não um juiz severo que impõe fardos, mas um Pai amoroso que oferece descanso. Ir a Cristo é, portanto, o ato de fé mais fundamental. É parar de tentar carregar tudo sozinho. É reconhecer nossa exaustão e nossa incapacidade. É desviar o olhar das nossas fraquezas e dos nossos fardos e fixar o olhar em Jesus. É um movimento de entrega, de confiança. É dizer: Senhor, eu não aguento mais. Eu tentei do meu jeito e falhei. Agora eu venho a Ti. Eu confio em Ti. Eu entrego meu cansaço e meus pesos em Tuas mãos. Este convite, feito nas margens do Mar da Galileia, atravessa os séculos e chega até você hoje, aí onde você está. Ele é um convite pessoal. Jesus não está falando para uma multidão anônima. Ele está falando para você. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu cansaço específico. Ele conhece a exata dimensão do fardo que você carrega. E com um amor que transcende o tempo e o espaço, Ele sussurra ao seu coração: Filho, filha, venha a mim. Pare de lutar. Pare de carregar. Deixe-me cuidar de você. Eu te aliviarei. A promessa de Jesus é clara. Ele nos aliviará. Mas o que significa na prática esse alívio? Muitos de nós, ao ouvirmos a palavra descanso, imediatamente pensamos em ausência de atividade, em férias, em um momento de pausa das nossas responsabilidades. E embora o descanso físico seja importante e bíblico, o descanso que Jesus oferece é algo infinitamente mais profundo e transformador. E se o verdadeiro descanso não for a fuga dos problemas, mas a descoberta de uma força renovada em meio a eles, como isso é possível? Para desvendar esse mistério, precisamos explorar a natureza desse descanso divino. Quando Jesus diz "eu vos aliviarei" ou "eu vos darei descanso", a palavra grega utilizada é anapausis. Esta palavra não significa simplesmente parar de trabalhar. Anapausis carrega a ideia de refrigério, de restauração, de renovação de forças. É a sensação de alívio que uma pessoa sente após uma longa jornada sob o sol, ao encontrar uma fonte de água fresca e uma sombra para se abrigar. A jornada não acabou. O destino final talvez ainda esteja longe. Mas naquele momento, na fonte, as forças são renovadas, a sede é saciada e a pessoa está pronta para continuar. Esse é o descanso que Cristo oferece. Não é a promessa de uma vida sem lutas, mas a promessa da sua presença restauradora em meio a elas. É um oásis para a alma cansada. É a certeza de que, não importa o quão árido seja o deserto que estamos atravessando, podemos sempre voltar a Ele, a nossa fonte de água viva, para sermos fortalecidos e revigorados. O profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 25, expressa essa mesma ideia com palavras lindas, falando da promessa de Deus. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida, fartei. O descanso de Deus é um descanso que satisfaz, que preenche o vazio, que farta a alma faminta. Mas como podemos acessar esse descanso de forma contínua? A resposta está na continuação do convite de Jesus, nos versículos 29 e 30 do mesmo capítulo 11 de Mateus. O convite para vir é apenas o primeiro passo. Depois de nos aproximarmos, Ele nos faz uma segunda proposta, que é a chave para uma vida de descanso sustentável. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. À primeira vista, essa proposta pode parecer estranha. Acabamos de vir a Ele para nos livrarmos dos nossos fardos e agora Ele nos oferece um jugo? O que é um jugo? Na cultura agrícola da época, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de dois animais, geralmente bois, para que eles pudessem arar a terra juntos. O jugo unia os dois animais, forçando-os a andar no mesmo ritmo, na mesma direção, compartilhando a carga. Era um instrumento de trabalho, de serviço, de submissão. Então, por que Jesus usaria essa imagem? Porque aqui está o segredo do descanso cristão. Jesus não nos convida a uma vida de ociosidade,
mas a uma nova maneira de viver e trabalhar. Ele nos convida a trocar de jugo. Nós já vivemos sob um jugo, todos nós. Pode ser o jugo do perfeccionismo, que nos força a buscar uma excelência inatingível em tudo o que fazemos. Pode ser o jugo do medo, que nos paralisa e nos impede de viver plenamente. Pode ser o jugo da opinião dos outros, que nos faz viver para agradar as pessoas, e não a Deus. Pode ser o jugo do pecado, de um hábito ou vício que nos escraviza. Esses jugos são pesados, mal ajustados. Eles nos machucam, nos ferem, nos esgotam. Jesus nos convida a tirar esse jugo pesado e doloroso e a tomar sobre nós o seu jugo. E qual é a natureza do jugo de Cristo? Ele mesmo descreve: é suave, e o fardo que vem com ele é leve. A palavra grega para suave aqui é krestos, que também pode significar bom, benigno ou bem ajustado. Pense em um carpinteiro habilidoso que faz um jugo sob medida para um boi. Ele lixa a madeira, molda-a para que se encaixe perfeitamente no pescoço do animal, para que não cause feridas, para que o trabalho seja o mais eficiente e menos doloroso possível. Jesus é esse carpinteiro divino. O jugo que ele nos oferece é feito sob medida para nós. É um caminho de vida que se alinha perfeitamente com a forma como fomos criados por Deus. É uma vida de propósito, de significado, de liberdade. E o mais importante, ao tomarmos o jugo de Cristo, não caminhamos sozinhos. A imagem do jugo é para dois. Quando nos atrelamos a Cristo, é Ele quem está ao nosso lado, no mesmo jugo. Ele é o boi mais forte, mais experiente. É Ele quem dita o ritmo. É Ele quem carrega a maior parte do peso. Nosso trabalho é simplesmente aprender a andar com Ele, a seguir seus passos, a confiar em sua direção. O descanso vem não da ausência de esforço, mas da sincronia com o esforço de Cristo. Ele não ara o campo por nós, Ele ara o campo conosco. E com Ele ao nosso lado, o trabalho que antes era esmagador se torna leve. Jesus nos diz exatamente o que precisamos fazer para que esse jugo seja suave. Aprendei de mim. O discipulado cristão é um aprendizado contínuo. E qual é a principal lição que ele quer nos ensinar? Ele resume: que sou manso e humilde de coração. Esta é uma das autodefinições mais reveladoras de Jesus em toda a Bíblia. O Criador do Universo, o Rei dos Reis, se descreve como manso e humilde. A mansidão na Bíblia não é fraqueza, é força sob controle. É a capacidade de ser poderoso, mas escolher a gentileza. É a ausência de arrogância e de autopromoção. A humildade é o reconhecimento de que tudo vem de Deus Pai. É a atitude de serviço, de colocar os outros em primeiro lugar. Aprender de Jesus é aprender a abandonar nosso orgulho, nossa necessidade de estar no controle, nossa teimosia. O orgulho é o que nos faz insistir em carregar nossos próprios fardos. A humildade é o que nos permite entregá-los a Ele. A arrogância é o que nos faz lutar sozinhos. A mansidão é o que nos permite aceitar sua ajuda e caminhar em seu ritmo. Quanto mais nos tornamos como Ele, em mansidão e humildade, mais o seu jugo se ajusta a nós, e mais leve se torna o nosso fardo. É por isso que, ao final desta proposta, Jesus repete a promessa do início, mas com uma nova profundidade: e encontrareis descanso para as vossas almas. O primeiro descanso, o anapausis, é o alívio que recebemos quando vimos a Ele. É um presente imediato da sua graça. Mas este segundo descanso é o que encontramos ao longo do caminho, à medida que permanecemos com Ele, aprendendo dele e caminhando sob o seu jugo. É um descanso mais profundo, mais duradouro. É a paz que se instala no centro do nosso ser, a paz que excede todo o entendimento, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas. O grande teólogo Santo Agostinho, em seu livro Confissões, escreveu uma das frases mais famosas da história cristã, que resume perfeitamente essa verdade. Ele disse, em uma oração a Deus: Tu nos fizeste para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em Ti.
Nossa alma foi criada com um anseio por Deus. E enquanto tentamos encontrar satisfação e descanso em outras coisas, no sucesso, nos relacionamentos, nos prazeres, em nós mesmos, nosso coração permanecerá inquieto, cansado, sobrecarregado. O verdadeiro descanso da alma só é encontrado quando nos rendemos àquele para quem fomos criados. O convite de Jesus, portanto, é um convite duplo. Primeiro, vinde a mim e eu vos aliviarei. Um convite à salvação, ao alívio imediato do fardo da culpa e do pecado. Segundo, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Um convite ao discipulado, a uma jornada de transformação contínua que nos leva a um descanso cada vez mais profundo. Um não existe sem o outro. A verdadeira vida cristã é vir a Cristo diariamente para encontrar alívio e caminhar com Cristo diariamente para encontrar o descanso da alma. A promessa de Jesus é linda. A teologia por trás dela é profunda e transformadora. Mas, inevitavelmente, surge a pergunta em nosso coração: como podemos viver esse descanso em nossa rotina corrida, em um mundo que glorifica o cansaço, que nos aplaude pela nossa agitação e que nos empurra constantemente para o limite? Como podemos, na prática, tomar o jugo suave de Cristo e encontrar descanso para a nossa alma? A palavra de Deus não nos deixa sem respostas. Ela nos oferece caminhos concretos para transformar essa promessa em realidade no nosso dia a dia. Primeiramente, vamos falar da nossa vida pessoal. Como podemos ir a Cristo diariamente? A forma mais direta é através da oração. Mas não uma oração mecânica, uma lista de pedidos que recitamos apressadamente. Estamos falando de uma oração que é um ato de entrega. É separar um momento do seu dia, mesmo que seja breve, para se aquietar na presença de Deus e verbalizar a sua entrega. É dizer: Senhor, hoje eu te entrego minhas preocupações com o trabalho. Entrego minha ansiedade sobre meu futuro. Entrego essa conversa difícil que preciso ter. Eu confio que o Senhor está no controle. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, nos dá uma instrução clara e libertadora: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Imagine-se fisicamente pegando um peso, uma mochila cheia de pedras que representa suas preocupações, e a entregando a Jesus. A oração de entrega é esse ato de fé. No início, podemos nos sentir tentados a pegar a mochila de volta alguns minutos depois. Mas à medida que praticamos essa entrega diariamente, nosso coração aprende a confiar e a leveza se torna nosso estado natural. Além da oração, a disciplina do descanso físico, especialmente o princípio do sábado, é um ato de fé poderoso. Em um mundo que diz produza mais, trabalhe mais, reservar um dia ou um período para descansar, para se desconectar das obrigações e se conectar com Deus e com a família, é uma declaração de que nossa segurança não vem do nosso esforço incessante, mas da provisão de Deus. É viver a verdade de que Ele cuida de nós. Agora vamos levar esse princípio para o nosso trabalho e nossas responsabilidades. Muitos de nós vivemos sob o jugo esmagador do perfeccionismo e da cultura do esgotamento, o chamado burnout. Acreditamos que nosso valor está em nossos resultados, em nossas conquistas, em nossa produtividade. Esse é um fardo terrivelmente pesado. Tomar o jugo de Cristo significa redefinir o que é sucesso. Sucesso, aos olhos de Deus, não é sobre o quanto acumulamos ou o quão alto chegamos, mas sobre o quão fielmente servimos, o quão amorosamente nos relacionamos, o quão honestamente trabalhamos. Significa trabalhar com excelência, sim, mas com um espírito de serviço a Deus e não de busca por autoafirmação. Significa estabelecer limites saudáveis, saber dizer não e entender que nosso descanso é tão importante para Deus quanto o nosso trabalho. Quando nossa identidade está firmada em sermos filhos e filhas amados de Deus, o trabalho deixa de ser o lugar onde provamos nosso valor e se torna o lugar onde expressamos nosso propósito. O fardo da performance é substituído pela leveza do serviço.
E o que dizer da nossa vida em comunidade? A igreja, a comunidade de fé, deveria ser o principal lugar na Terra, onde os cansados e sobrecarregados encontram alívio. Infelizmente, às vezes, até mesmo a vida na igreja pode se tornar mais um fardo, com uma agenda lotada de atividades e uma pressão por envolvimento constante. A visão de Jesus para a sua igreja é a de um hospital para a alma, não um tribunal para os justos. É um lugar de graça, onde podemos ser honestos sobre nossas lutas sem medo de julgamento. É um lugar de acolhimento, onde as pessoas nos ouvem, oram conosco e nos ajudam a carregar nossos fardos, como nos ensina o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Viver o descanso de Cristo em comunidade é criar ambientes onde a vulnerabilidade é segura e o amor é incondicional. E mais, nosso próprio descanso deve nos impulsionar a aliviar o fardo dos outros. Quando experimentamos a graça de Deus, nosso coração se enche de compaixão por aqueles que estão oprimidos por sistemas injustos, pela pobreza, pela violência. A doutrina social cristã nos lembra que a busca pela justiça e pela dignidade de cada ser humano é uma expressão prática de tomar o jugo de Cristo e ajudar a aliviar os fardos do mundo. Agora, depois de refletirmos sobre todas essas verdades, quero convidar você a um momento mais íntimo. Um momento de silêncio e de encontro sincero com Deus. Quero que você olhe para dentro do seu coração com total honestidade. Qual é o nome do fardo que você tem carregado? Talvez, enquanto eu falava, o Espírito Santo já tenha trazido algo específico à sua mente. Não ignore essa voz suave. Quero te fazer algumas perguntas e te convido a respondê-las em silêncio, no seu coração, como se estivesse conversando diretamente com Jesus. Primeira pergunta: onde você se sente mais cansado e sobrecarregado hoje? Qual área da sua vida está drenando sua energia, sua paz, sua alegria? Seja específico. Dê um nome a esse cansaço. É o seu trabalho, sua família, sua saúde, suas finanças, um relacionamento rompido? Qual jugo você está tentando carregar sozinho? Um jugo que Cristo nunca pediu que você levasse. É o jugo da culpa por um erro passado que você não consegue se perdoar. É o jugo da preocupação excessiva com o futuro, tentando controlar o que não pode ser controlado. É o jugo de tentar ser perfeito, de nunca se permitir errar. Identifique esse jugo que não é de Cristo. E agora, a terceira pergunta. Como a imagem de um Jesus manso e humilde de coração pode transformar a maneira como você enfrenta essa situação específica? Como a gentileza dele pode acalmar sua ansiedade? Como a humildade dele pode te libertar da necessidade de provar seu valor? Pense nisso. Como seria enfrentar esse desafio não com sua própria força, mas com a mansidão e a humildade de Cristo habitando em você? Este é o momento da entrega. O momento de parar de apenas entender a promessa e começar a vivê-la. O descanso de Cristo não é uma teoria, é uma experiência. E essa experiência começa com um ato de rendição. Vamos agora, juntos em espírito, responder a este chamado de amor. Não com nossas próprias forças, mas com a fé de que Ele nos ouve e nos acolhe. Feche seus olhos, se puder. Respire fundo mais uma vez e vamos orar. Deixe que esta oração seja a sua própria. Repita as palavras em seu coração e aproprie-se de cada uma delas. Vamos orar. Jesus manso e humilde de coração, eu venho a Ti exatamente como estou. Eu ouvi o Teu convite e eu o aceito. Eu venho a Ti porque estou cansado. Cansado de lutar. Cansado de fingir que sou forte. Cansado de carregar o peso do mundo e das minhas próprias expectativas. Senhor, eu reconheço o peso que tenho carregado. E agora eu te peço, venha ao meu encontro. Entra em meus pensamentos e vê, com teu olhar de amor, este fardo que em silêncio eu quero compartilhar contigo.
Este fardo do medo, da culpa, da ansiedade, da dor, da responsabilidade excessiva, eu o entrego em tuas mãos. Eu não consigo mais carregá-lo sozinho. Eu peço o teu perdão pela minha teimosia, pelo meu orgulho em tentar resolver tudo com minhas próprias forças. Perdoa-me por todas as vezes que eu duvidei do teu cuidado e do teu poder. E agora, Senhor, eu peço, tira de mim o jugo pesado que me machuca. Tira de mim o jugo da ansiedade, do medo, da autossuficiência, do pecado. E eu aceito, pela fé, o teu jugo. O jugo que é suave, que é feito sob medida para mim. Eu quero aprender a caminhar contigo, a viver no teu ritmo de graça. Eu quero me atrelar a ti, Jesus, e confiar na tua força para me guiar e me sustentar. Ensina-me o teu caminho. Ensina-me a ser manso e humilde de coração como tu és. Liberta-me da necessidade de estar no controle. E acima de tudo, Senhor, eu peço, dá-me o teu descanso, o teu refrigério, a tua paz que excede todo entendimento. Restaura a minha alma e renova as minhas forças. Eu confio na tua promessa. Eu descanso em teu amor. Eu entrego tudo a ti. Eu te agradeço porque tu és fiel para cumprir a tua palavra. Eu recebo o teu alívio e o teu descanso, agora mesmo, pela fé. Em teu nome precioso, Jesus, eu oro. Amém. Lembre-se sempre, o convite de Jesus não tem data de validade. Ele está de braços abertos para você hoje, amanhã e sempre. O descanso que ele oferece não é a ausência de lutas, mas a certeza da sua presença em cada uma delas. O jugo dele não é uma prisão, é uma parceria libertadora. Que você possa sair deste momento sentindo o alívio de ter entregado seus fardos a quem pode verdadeiramente carregá-los. Caminhe nesta semana com a leveza de quem é amado, cuidado e fortalecido por Deus. Não pegue de volta os pesos que você acabou de entregar. Quando a preocupação tentar voltar, lembre-se desta oração e entregue-a novamente. Este é um exercício diário de confiança. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que você ama, com alguém que também precisa encontrar descanso. E para fortalecer a sua decisão, deixe seu comentário dizendo: eu recebo o descanso de Cristo. Cada comentário é um testemunho de fé que encoraja outros. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuarmos crescendo na fé juntos, nos aprofundando cada vez mais na beleza da Palavra de Deus. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro.